A saúde dessa máquina, o nosso camarão, é o que sustenta a nossa cassinicultura. Então, nós precisamos ficar de olho nessa saúde dessa máquina. Olá, pessoal do camarão. Hoje, nossa aula aqui do camarão, nós vamos falar como estamos planejando o acompanhamento da saúde dessa máquina, do nosso camarão. Tá? Vocês devem ter visto em outros café com camarão o trabalho de estruturação e o desafio do funcionamento aí no seu estado, aí na sua cidade. Tá? Antes de começar a falar nessa máquina, gostaria só de fazer um parêntese aqui. Eu estava preparando essa aula e vendo as notícias sobre liberação da importação de tilápia do Vietnã. Esse trabalho, né, infelizmente, essa questão política, nós não temos diretamente nada de falar aqui, tá? Mas esse trabalho de acompanhamento da saúde do camarão é um trabalho que visa futuramente trazer algum subsídio para mostrar que você aí no seu estado, você aí na sua cidade, está acompanhando a saúde do seu camarão, do camarão da sua comunidade, aí, da sua bacia de produção. E esse trabalho em conjunto pode subsidiar, né, ajudar de alguma forma futuras discussões sobre liberação de importação de camarão do Vietnã. Vai que no mesmo trabalho político internacional, essa liberação do camarão do Vietnã entre em pauta. Então, esse tipo de trabalho aí, com a sua participação, com a massa de produtores, pode vir a ajudar na discussão sobre esse tema, né? Mas saindo desse lado político e voltando aqui o nosso trabalho para acompanhar a saúde do camarão aí no seu estado. Então, nós estamos na batalha, no desafio para iniciar esse acompanhamento, né? Lembro o tamanho desse desafio, né? Eu fiz um exercício nas últimas apresentações do Café com Camarão, estimando um tamanho, um número de populações, né? Aproximadamente de 100 mil populações ao longo do ano, né? Significa 100 mil povoamentos, 100 mil ciclos de produção, cada um com a sua característica epidemiológica, né? O que é que pode determinar o processo de saúde e doença que vai modificar em cada ciclo de produção, em cada viveiro, em cada fazenda, em cada local, né? Do ponto de vista espacial e temporal. E esse é o nosso desafio. Esse desafio representa 17 vezes o número de municípios no Brasil. Então, é como se a gente tivesse 17 vezes um número maior de cidades no Brasil para serem acompanhadas, né? Só que nossas cidades são os viveiros. Tá? Antes de dar entrada nesse processo, tá, dessa aula aqui, eu lembro que ao final da nossa aula nós vamos disponibilizar para vocês abaixo aqui no link do YouTube, né? Então já convido você também a assinar o nosso canal, onde nós estaremos produzindo mais aulas e interagindo ao vivo com vocês. Tá? Vai depender do sistema aí, dos equipamentos que estamos adquirindo. Tá? E você vai receber o link, né, para cadastrar sua fazenda no programa, para registrar num formulário as ocorrências que vamos comentar aqui, o porquê dela, tá? Em janeiro, fevereiro, em março, né, separadamente, para a sua participação. Se você não é produtor, pega esse link e envia para o produtor de sua cidade, do seu estado, se você é fornecedor de ração, tá ok? Então você vai receber esse link, né? Deixa eu fazer aqui um parênteses, porquê desse link. Então, nós estamos construindo um sistema, como eu falei anteriormente, tá? E nesse sistema, deixa eu pegar aqui ele, nós explicamos como os dados são trabalhados no programa, né? Como é trabalhado aí na sua cidade, no estado, né? E aqui eu vou citar como exemplo com os dados do Programa de Saúde nas Fazendas de Camarão. Então aqui nós teremos o ano, tá? O ano que está sendo feito a coleta desses dados. Então tem vários tipos de acompanhamento, tá? Esse aqui é o mais básico, que é esse que vai no seu formulário. Aqui vamos ter os estados,
né? Por exemplo, nesse ano aqui de 2010, nós tivemos 215 registros de algum problema em algum viveiro nos estados que nós acompanhávamos, né? Então, no Ceará, nós tivemos 24 registros. Esse trabalho começou lá no Rio Grande do Norte, na cidade de Aracati, com o maior número de registros. Aqui na Paraíba, 4 registros nesse ano, com o município de Santa Rita. Aqui em Pernambuco, 2 registros, com o município de Itapissuma. E vamos voltar aqui ao Rio Grande do Norte. Então, no Rio Grande do Norte, nós tivemos 109 registros de algum problema. Então, esse problema lembra a quantidade de ciclos de produções. Nós temos aproximadamente, né, para eu subsidiar o meu planejamento, 100 mil ciclos de produções, 100 mil populações diferentes. Agora, atualmente, né, 2025. Nesse exemplo, nós tínhamos 215 ciclos que teve algum tipo de problema de mortalidade, né, e o produtor vai dizer se foi mortalidade leve, média, suave, e nós vamos acompanhando aqui a distribuição espacial e temporal dessas ocorrências, né? O município de Areias foi onde teve o maior número de ocorrências, depois o município de São Gonçalo, depois o município de Mossoró. Então, a gente consegue, né? No Ceará, a gente já tem mais de 60 municípios. Na Paraíba, mais de 70. Em Sergipe, no Rio Grande do Norte. Então, a gente tem uma quantidade grande de municípios e sua fazenda está dentro do município, que está dentro de uma bacia. Então, dessa forma, nós vamos acompanhando as ocorrências mensais, como que estão as queixas naquele momento, quantos viveiros estão com problema, e baseado nisso, nós vamos entrando no outro nível de acompanhamento que nós já estamos treinando ali o início com alguns colegas. Tá? Então, deixa eu voltar lá ao nível de acompanhamento que estamos executando. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, aqui você vai receber esse link para fornecer as informações desse acompanhamento básico que nós queremos testar com vocês. Então, a gente já começa em janeiro, fevereiro e março, e o cadastro de sua propriedade. Então, nós vamos avançar mais aqui, uma geral sobre essa apresentação. Deixa eu tentar... Bom, então aqui, entrando no outro link de trabalho, com ferramentas mais sensíveis, nós vamos, por exemplo, aqui no caso, Rio Grande do Norte, no ano de 2010. Então, a gente divide ali por bacias, os municípios, a cidade onde você produz, estão dentro dessa bacia. Aqui está o exemplo, Piranhas-Açu, Pirangi, né, o Potengi, né, no caso, e Ceará-Mirim. E dentro, nós estamos acompanhando bom, melhorou aqui. Dentro, nós estamos acompanhando quantos animais, né? Baseado naquela primeiro painel de ocorrência, e nós vamos para um painel de biopatometria, nós vamos para um painel de análise a fresco, e aí vamos selecionando esse material para entrar em um outro estágio, né, que ainda não estamos, de aprendizado com o problema que está acontecendo, para construir a solução. Lembra que todo mundo, né, nesse momento aqui, a gente não tinha essa dinâmica, a gente ia mensalmente nessas bacias, né, na bacia do Potengi, íamos para uma fazenda, os colegas iriam, naquele momento, para a reunião naquela fazenda, a clínica tecnológica naquela fazenda, mas hoje nós vamos fazer via remota. Podemos fazer via remota nos estados, dependendo do nível de apoio recebido, ou então via remota geral, tá? Diferente do que fazíamos anteriormente. E aí vamos ter as bacias, as fazendas não são identificadas no projeto, tá? Estão lá no banco de dados, nós estamos também atualizando o sistema de informação, então isso está demorando, né, um pouquinho, como eu expliquei para vocês, mas o fato é o seguinte, baseado nessa triagem, nós começamos a selecionar alguns camarões para avaliar o que é que está acontecendo em cada bacia de produção, em cada região, em cada estado. Esse exemplo aqui do que aconteceu no começo lá do PSF. Então, nós tínhamos aqui, geralmente, uma quantidade de tecidos, né? Nós vamos avaliar naquela máquina mais de 10 tecidos, né? Todo o sistema vital do camarão.
Então, vamos avaliando. Grande parte estavam normal, esse problema foi se agravando em 2011, na metade de 2011 foi se agravando, com alguns camarões da Paraíba, de Pernambuco, do sul do Rio Grande do Norte, foi quando chegou a mancha branca. Tá? E aí a gente ia verificando, aqui tem um percentual de cada bacia, né, o que é que estava sendo visto, geralmente a gente estava vendo NIM, ou então algumas necroses que tinham alguma associação com a NIM, naquele momento, e com a ferramenta da histopatologia, que é a ferramenta principal de todas as ocorrências patológicas diagnosticadas no Brasil, a gente utiliza inicialmente. Depois vamos para as mais sensíveis ainda, a biologia molecular, o PCR em tempo real, mas o importante é a gente começar. Começando com aqueles registros mais simples, tá? Então, a gente vai associando mensalmente como é que está as lesões em cada bacia, em cada município, o que é que está acontecendo com os camarões em cada região, e vamos interagindo via remota com as clínicas tecnológicas aí com você. Então, é o início de um trabalho, né? Vamos ter paciência, os equipamentos ainda não foram adquiridos, mas nós já estamos buscando alguma forma de início desse trabalho. Então, alguma associação com a precipitação, com a condição tecnológica, com a condição de fornecimento de alguma tecnologia atual, de um probiótico, de uma ração diferente, de uma pós-larva diferente, o que é que nós podemos fazer para melhorar aquela situação. E aí vamos avançando, né? Cada animal, em cada mês, tem patologia diferente, que pode variar de fazenda para fazenda, de viveiro para viveiro, de bacia para bacia, de estado para estado, mas a gente precisa acompanhar isso. Inclusive, como eu falei, né, até subsidiar futuras discussões políticas aí de liberação de importação do camarão do Vietnã, qual país for, né? Uma vez que a gente estaria fazendo um trabalho desse aí com a sua fazenda, aí no seu município, aí na sua bacia hidrográfica de produção, dentro do seu estado, somando todos os estados, tá? Assim como a gente fazia no início ali do PSF, né? Aqui a gente tem uma visão do grau de lesão que acontecia, tá? Nós vamos passar isso com mais calma depois, é só para você ter uma noção geral. Então, em verde, né, estava um grau 1, que é um grau suave, tá? Um grau amarelo, um grau 2, que já chama um pouquinho da atenção, um grau vermelho, né, que, por exemplo, sugestivo de NHP na bacia do Piranhas-Açu. Depois, na bacia do Mossoró, tinha muita ocorrência, né, de sugestiva de NHP, e nós começamos um trabalho com algumas fazendas, né, subsidiando com a informação, e eles fizeram um trabalho lá particular de acompanhamento do NHP e adotava as medidas corretivas quando esse grau subia com as análises a fresco. Então, são muitos conhecimentos interligados nessa inteligência coletiva. Só que naquele momento a gente tinha o trabalho presencial. E o trabalho presencial hoje é muito complicado, é impossível de ser feito com essa quantidade de fazendas que temos e de ciclos de produção e a nossa geografia do camarão. É muito difícil estar em todo canto acompanhando e ajudando esses produtores. Então, via remota, vai ser possível a gente avançar eu avançando com esse conhecimento, você avançando com esse conhecimento e todo o setor construindo, caracterizando e com aprendizado permanente para melhorar a condição de saúde do nosso camarão e evitar a entrada de condições de saúde diferentes de camarão do exterior aqui na nossa realidade, tá? Então, essa tarefa, né, tá sendo feita por nós. A sua tarefa de casa, né, é um vídeo curto, né, mas nesse vídeo eu vou encaminhar e na mensagem lá do WhatsApp não só para os produtores, mas para os fornecedores, o pessoal que nós estamos conversando aí no seu estado, o pessoal do Secretaria de Estado, de SEBRAE, etc., que nós estamos ali tentando colocar em funcionamento no seu estado, né, com o apoio ao projeto, tá? Então, provavelmente eles devem encaminhar para vocês também um link de registro do cadastro, porque através do cadastro eu vou conhecer você, vou conhecer a sua fazenda e ele vai
entrar dentro do banco de dados onde eu tenho acesso. E aí, nesse banco de dados, né, você vai receber esses links aqui, nós vamos começar a compreender o que está acontecendo nesse ano, nesse trimestre que passou e nesse trimestre que nós vamos entrar. Então, você vai entrar aqui, ó, teve algum problema da sua fazenda, né, de desempenho zootécnico, né? O camarão não cresceu bem, não converteu bem a ração, morreu, alguma coisa, você vai registrar em cada mês, né? No de janeiro, registra lá em janeiro. Em fevereiro, com esse link de fevereiro. Em março, com esse link de março. E aí a gente começa a tentar colocar em funcionamento o trabalho. Então não depende só de mim, depende de você agora, a nossa interação, a nossa comunicação. Se o colega, nós temos uma quantidade grande de micro e pequenos produtores, de repente pode ter uma dificuldade com essas informações. Então, ajuda ele, passa essa informação, coloca ele dentro aqui do trabalho para que ele receba também o nosso apoio, né? Esse apoio inicial, básico, é para todos os produtores, para todos os fornecedores. A gente vai estar dependendo do apoio também aí no seu estado para que a gente consiga alcançar o máximo de pessoa possível. Então, esses links é o início dessa atividade. Depois nós vamos selecionando os grupos, né, quem tem mais interesse, vamos botando em um grupo já intermediário, lá na frente a gente pode criar um grupo avançado de acompanhamento, mas vamos começando com um grupo grande, depois vamos entrando no grupos menores, tá? O objetivo é fortalecer esse nosso acompanhamento da saúde do nosso camarão, aprender com o que está acontecendo, dependendo da ferramenta de diagnóstico que a gente for utilizar, e construir as soluções de uma maneira ativa. De uma maneira ativa, porque os problemas de hoje e amanhã podem ser diferentes. Tá? Então vamos lá, faça essa tarefa de casa, passe essa tarefa de casa para o seu colega e lhe aguardo na próxima intervenção. Tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos finalizar aqui e parar a nossa aula de hoje, tá? Então, o que eu espero é a sua participação, interagindo com essas informações e preenchendo o seu cadastro, avisando no link lá do problema mensal e colaborando lá com o seu colega. Se você não é produtor, passa isso para o produtor na sua região ou o produtor que é seu cliente, tá ok? Então vamos lá, vamos colocar em funcionamento esse próximo passo. Até mais.